Uma boa manhã a todos. Venho mais uma vez trazer um vídeo com relação à palavra de Deus a cada um de vocês. Quando eu tinha me colocado para dormir ontem à noite, me veio essa palavra de Deus para mim, né? E de fato eu só consegui dormir depois disso, ok? Tanto que o horário que Deus me chamou para conversar comigo, para falar da palavra dele, foi às 3 horas da manhã, mais ou menos. Das 1h10, mais ou menos, que eu me deitei para dormir, até as 3h11, mais ou menos, que foi quando eu acordei, eu não consegui dormir. Eu virava para um lado, para o outro. Daí no fim, de fato, eu tinha entendido que Deus queria falar comigo alguma coisa e por isso não estava tendo sono. Eu tentava dormir de alguma forma, sabendo que eu ia acordar às 6 horas da manhã, que eu tinha programado. E de fato eu não consegui acordar esse horário. Acabou que eu ouvi essas palavras de Deus, ok? Vai ser o capítulo de Ezequiel, capítulo número 18, ok? E vai ser o capítulo de Ezequiel também, mas o capítulo 36, que nós vamos ler do 16 em diante, ok? Porque até o 15 não tem grandes coisas que acrescenta na palavra do 16 em diante, ok? Uma vez que está falando mais sobre a restauração de Israel no sentido de haver mais plantações, mais chuvas, né? Porque Deus estava castigando Israel nesse tempo, vamos dizer assim, né? Na questão do sustento, né? Quebrantando o sustento do pão. Então, Israel estava afligido mais pela fome nessa questão também, né? Então, ele vai falar sobre essa restauração que ele quer trazer com relação aos homens não passarem mais fome, compreende? E o verso 16 em diante vai falar da restauração de Israel no sentido espiritual, ok? Então, são duas coisas que têm a ver com a restauração de Israel, mas uma é no sentido físico, de sustento do pão, e a outra no sentido espiritual, que seria restaurar Israel moralmente, né? A primeira palavra, que se encontra em Ezequiel 18, diz o seguinte: E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Que tendes vós que dizes essa parábola acerca da terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ok? A gente tem que entender o seguinte: esse morrerá aqui não é sentido simbólico, ok? Não é morrerá espiritualmente apenas, ok? Aqui ele está falando de uma morte física mesmo, no corpo, uma morte literal. Então, não existe outra tradução para morte aqui, ok? Então, ele está falando que a alma que pecar contra Deus, essa morrerá, né? Naquela época, com relação à lei, havia muitos pecados que o homem cometia contra Deus, que ele era punido de morte imediatamente. Então, esse morrerá e viverá que ele está falando aqui, é morrerá literalmente, e o viverá é o viver literalmente, ok? Ou seja, será poupado dessa morte. Não é no sentido espiritual, ok? A pessoa pode estar morta espiritualmente e ser poupada por Deus, compreende? Como no caso de Davi, que ele estava em adultério,
Aconteceu várias coisas com ele, entende? E enquanto ele estava nesse pecado, Deus não o matou. Só que a gente tem que entender o seguinte: por que que Deus mandava matar os adúlteros, matar os estupradores? Por que que Deus mandava matar essas pessoas? Que o idólatra, por exemplo, a falsa testemunha, Deus mandava matar. Por que que ele mandava matar essas pessoas? Porque a gente tem que entender o seguinte: a lei de Deus é uma regra que deve ser seguida sempre, ok? Deve ser seguida sempre pelo ser humano. E o que é a misericórdia de Deus? A misericórdia é algo, vamos dizer assim, entre aspas, né? Não é a parte da lei. Mas a misericórdia de Deus é uma exceção da lei, ok? Por que que eu digo que é uma exceção da lei? Porque a lei manda matar, só que a misericórdia é dada por Deus como um presente ao homem, ok? De tal modo que o homem não merece ser poupado de seus pecados. E Deus dá essa graça, assim como ele concedeu essa graça a Davi, entende? Mas a questão é, os homens desse século são tão iguais a Davi ou piores do que ele, ok? A verdade é essa. Se você acha que você é melhor do que Davi com relação ao adultério que ele cometeu, você deve entender o seguinte: que o próprio Cristo falou: se você olhar para uma mulher para cobiçá-la, você já pecou em seu coração. Então por que que você acha que o próprio Cristo nos chama de geração adúltera e incrédula? Será que ele estava errado? Será que ele, que é perfeito, estava errado? Ou será que nós estamos errados e não estamos confessando que quando olhamos para uma mulher nós cobiçamos? Entende? A questão é, na sua mente, o seu pecado pode passar assim, ó. Pode passar como um flash na sua memória. Esse pequeno flash que passou na sua memória de pecado, quando você olhou, já contou como pecado diante de Deus. Compreende? E uma coisa que eu acredito é o seguinte: você deve confessar a Deus até pecados que estão no seu coração. O que Davi clamava a Deus nos Salmos: Senhor, esquadrinha o meu coração para ver se há algum caminho mau. Por que que Davi queria que Deus mostrasse e revelasse a ele o seu coração? Para que ele conhecesse as maldades que estavam guardadas no seu coração, para se arrepender de seus pecados. Ora, qual o motivo de eu pedir para Deus revelar as maldades que está escondida no meu coração, se não para arrepender dos meus pecados? Compreende? Diz o seguinte, ó: a alma que pecar, essa morrerá. Nesse sentido de descumprimento da lei de Deus, de quando Deus cessa a sua misericórdia e traz o seu juízo. Compreende? E diz: sendo pois o homem justo e fazendo justiça, não comendo sobre os montes, isso é, comendo sacrifícios voltado a ídolos, né? É isso que ele está querendo dizer. Porque os sacrifícios naquela época eles eram comidos, ok? Por isso que o próprio Cristo falou: se não comerdes da minha carne e beber do meu sangue, não terei vida em vós mesmos, né? Não sereis salvos, ok? Era algo simbólico que Cristo estava falando. Ele não estava falando de canibalismo. Ele estava falando de algo simbólico. Qual que é o sentido de comer a carne e beber o sangue de Jesus? O comer a carne representa a comunhão com o corpo de Cristo, ok? O apóstolo Paulo ele fala abertamente sobre isso, né? Que o pão que comemos na ceia não é a comunhão com o corpo de Cristo. Quem que é o corpo de Cristo? A igreja, ok? Então, a comunhão com os nossos irmãos representa comer da carne de Cristo,
participar desta comunhão. E o que é esta comunhão que ele está falando? É participar da comunhão com os santos em suas aflições também. Uma vez que ele fala que beber o cálice representa a comunhão com o corpo de Cristo também. E o corpo de Cristo, que representa a igreja, é perseguido na terra. Então, é algo muito interessante com relação ao sangue, porque Cristo diz o seguinte a 2 discípulos seus, porque a mãe deles queria que um sentasse à direita e o outro à esquerda do trono de Deus lá no céu. E ele falou, esses lugares já estão reservados para alguém. Mas o cálice que eu tenho para beber, vocês podem beber? Ok? Ele perguntou. Eles falaram que poderiam beber. Mas Jesus falou, então vocês beberão do cálice que eu tenho para beber. Mas vocês não se assentarão um à direita e outro à esquerda como a mãe de vocês pediu. Porque esse lugar já está reservado para alguém. Então o que acontece? A palavra de Deus, ela está falando que esse cálice que Jesus tinha para beber era a sua própria morte. Compreende? Então, o que Jesus estava querendo retratar a eles ali é: vocês estão dispostos a morrer assim como eu estou prestes a morrer nesse mundo? Entende? E ressuscitar para que cumpra a Escritura? É isso que ele perguntou. Então, a comunhão no sangue de Cristo e a comunhão no corpo de Cristo são importantes. Ambas as coisas são importantes. Ok? Porque os santos, os homens que deram suas vidas por Deus no passado, eles participaram de todas as aflições de Jesus na terra. Compreende? O mundo daquela época, vamos dizer assim, que era horroroso. Era muito horroroso ser cristão naquela época. Ok? Quando você era jogado nas prisões romanas, e Paulo diz, lembrai-vos dos presos como se estivesse preso juntamente com eles, é porque as pessoas sabiam o peso que era estar preso em uma prisão romana. Ok? Não é um lugar onde o homem descansava, como aqui no Brasil, por exemplo. Os homens ali iam para lá para serem castigados, açoitados. Ok? Muitos eram torturados ali. Ok? E isso eles eram açoitados dia após dia, até a sentença de morte deles. Compreende? Então, é disso que Paulo está falando quando ele manda que nos lembremos dos presos como se estivesse preso com eles. E ele está falando, lembre-se dos seus irmãos que estão presos. Ok? Que foram presos em razão da fé. Ok? Ele diz, não comendo sobre os montes. Por isso quis retratar aqui essa questão, porque existe o alimento que compartilhamos, que seria essa comunhão do corpo de Cristo quando fala da ceia, e existe um alimento sagrado, entende? E existe um alimento profano. Você podia fazer um sacrifício que agradava a Deus e um sacrifício que agradava os ídolos, os demônios. Então isso representa o comer na mesa de Deus e o comer na mesa dos demônios, ok? Porque os sacrifícios oferecidos ali a Deus eram comidos no primeiro e no segundo dia, ok? E no terceiro dia o que restasse era queimado, ok? Então, e se o homem comesse no terceiro dia, ele profanava o sacrifício, ok? Uma vez que o terceiro dia representa o dia em que Jesus ressuscitou, ok? Então, você vai comer a carne de alguém que está vivo, ok? É isso que representa essa profanação de comer o sacrifício no terceiro dia, ok? Pelo que sei, talvez seja só a pessoa que fez o sacrifício que poderia comer dele. Não sei se ele e a sua família podiam comer.
entende? Se existe essa regra na escritura, eu não conheço, ok? Diz o seguinte, não comem, ou seja, se um homem fazer justiça, né? For justo fazendo justiça, e o juízo de Deus, não comendo sobre os montes, nem levando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher de seu próximo, isso é, adulterando, né? Nem se chegando à mulher na sua separação, isso é, na menstruação, né? Não oprimindo a ninguém, tornando o devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo o verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Este viverá vale atentar aqui o seguinte, não é viverá por meio da prática, ok? Da lei, ok? Não é viverá no sentido espiritual, embora isso está ligado com o sentido espiritual, ok? A prática da palavra e a vida espiritual nossa está ligada uma com a outra, são inseparáveis. Porém aqui esse viverá é justamente o homem não ser punido pela lei, ok? E a gente vai ver no próximo capítulo que eu ler, que quem faz o homem andar nesses mandamentos é Deus, de tal forma que é o próprio Deus que faz com que o homem tenha o seu coração circuncidado, ok? O seu coração purificado para que ele possa andar nesse caminho. Em outras palavras, o homem sozinho não consegue, ok? Andando nos meus estatutos e guardando os juízos para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá e não morrerá, diz o Senhor. E se ele gerar um filho ladrão, ou seja, um homem justo, um homem honesto, um homem que faz a vontade de Deus, ele gera um filho contrário a ele. É um filho que ele instruiu no caminho de Deus, é um filho que ele ensinou a praticar coisas justas como ele praticava, só que o filho faz totalmente diferente do seu pai, ok? É como no caso de Sansão, por exemplo, ok? Sansão era mulherengo, ele saía para lá e para cá, ele comia do fruto da vinha, uma vez que o voto dele não permitia que ele bebesse de vinho, ok? Ele fazia tudo que era errado, ele era rebelde demais, compreende? Ele só foi cessar a rebelião dele contra Deus quando arrancaram os olhos dele. Sim, arrancaram os olhos dele e cortaram o cabelo dele para que ele perdesse a força. Sansão podia ser que ele pensasse que o voto dele é que dava força, né? Que não cortar o cabelo é o que dava força para ele. E no final se descobriu que não era o cabelo, era o próprio Deus que dava a força para ele, né? Por isso ele orou a Deus pedindo que desse a força a última vez para que derrubasse aquele templo e aqueles homens fossem mortos, né? E Sansão foi morto junto com eles, ok? Mas houve um arrependimento da parte de Sansão, compreende? Mas a questão aqui não está falando de um homem que está se arrependendo de seu pecado. Está falando de um homem que está indo fundo em seu pecado sem se arrepender. Ele está sendo contrário à figura de seu pai aqui. Compreende que seu pai é justo, ele faz tudo o que agrada a Deus, mas o seu filho faz o contrário. Então ele fala, e se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizesse ao irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, contaminar a mulher de seu próximo,
e oprimir o aflito e necessitado, e praticar roubos e não tornar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos de Israel, e cometer abominação, e emprestar com usura, isso é, emprestar com juros, né? Nos dias de hoje é isso, são os juros. Tem pessoa que empresta o dinheiro para você, cobra um certo tanto a mais. Diante de Deus, ele considera isso pecado, ok? Você emprestar um dinheiro para alguém e pedir uma porcentagem a mais do que você emprestou, Deus ele proíbe isso, ok? Emprestar com juros é algo proibido para Deus. Se o banco faz isso, o banco é algo à parte, ok? Mas a questão é, você não é um banco para fazer isso, compreende? Então o que acontece? Você não pode oprimir com mais impostos, com mais juros, pessoas que já estão debaixo de um monte de impostos que pagam. Ainda mais no nosso país, a gente sabe como que é a situação do nosso país. Os juros aumentam dia após dia, os impostos aumentam dia após dia e você não vê melhora nenhuma, ok? Daí você vai lá e quer pedir juros ainda quando você empresta a um semelhante seu, a um amigo seu, por exemplo. Compreende? Você vai dificultar a vida do outro mais ainda. E receber demais, né? Por acaso viverá? Não viverá. Todas essas abominações que ele fez certamente morrerá, e seu sangue será sobre ele. Eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados, aqui é outra figura agora. Ele falou de um homem justo primeiro, que pratica tudo que é correto, ok? Que viverá. Daí depois ele fala da figura de um homem justo. Esse mesmo homem justo, ele gera um filho que faz totalmente o contrário. Fala que o filho morrerá e o pai permanecerá vivo. E agora está falando de outra figura, de outro pai. De um pai que faz tudo que é errado e o filho vendo o que o pai faz, ele faz o contrário. Ou seja, ele faz o que é correto para Deus, ignorando o exemplo do seu pai, que fez o que era errado. Ok? Ele diz o seguinte, ó. Eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher de seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, não roubar, não der o seu pão ao faminto, cobrir o nu com veste, e desviar do aflito a mão, e não receber usura demásia, e fizer os seus juízos, e andar nos meus estatutos. O tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Ou seja, ele vê o seu pai fazer o que é tudo de errado, e ele faz o que é correto diante de Deus. Ok? Deus está prometendo que este homem permanecerá vivo, ok? Mas o seu pai, porque fez tudo que era errado, não viverá, ok? Seu pai, porque fez opressão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis vós, ou seja, Israel estava dizendo em seu coração, era algo que estava oculto no coração das pessoas de Israel naquela época, e Deus estava revelando para que o profeta falasse para eles. E o que ele disse? Mas dizes, por que não leva o filho à maldade do pai? Sabe o que é estranho nesse ponto de vista? Isso abre uma porta para diversas heresias, ok? Porque a pessoa que está ali, que na família dela, ela tá ali, ela vê o pai bebendo, fazendo tudo que é errado,
e essa pessoa passa a beber também, algumas pessoas começam a falar: ah, a família está debaixo de maldição, ah, começaram a fazer macumba, sei lá o que, a pessoa tá colhendo os frutos desse trabalho que fizeram para ela, e maldição hereditária que eles dizem, né? Mentira, mentira, ok? Não existe essa questão de maldição hereditária, ok? Não existe. A questão é, se aquele rapaz fez o que fez, ele viu seu pai cometendo um monte de maldade e ele cometer a mesma maldade, a culpa é dele. A culpa não é que fizeram um trabalho num terreiro de macumba. Não é a culpa exclusivamente disso. Isso pode ter uma ligação? Pode. Mas a questão é, no final a pessoa pecou, fez o mesmo que o seu pai fez porque quis fazer. Ok? Colocar a culpa no diabo o tempo todo, ok? Não que ele não tenha influência sobre nós, pelo contrário, ele tem muita influência em nossas vidas, ok? Mas dizer que foi um trabalho de macumba que fez aquela família ficar daquele jeito, abre portas para pastores picareta roubarem dinheiro dessas pessoas, abre portas para que essas pessoas se livrem de suas culpas, a ponto de dizer: não foi culpa minha, foi culpa daquele trabalho ali que fizeram, ok? E daí a pessoa não vai ter consciência que ela precisa mudar, porque não vai expor o pecado dela, vai expor o pecado que outra pessoa cometeu contra ela de fazer aquele trabalho de feitiçaria. Não vai expor o pecado dela, não vai expor o que ela quis fazer porque quis fazer, ok? E esse é o grande erro de maldição hereditária que eles falam, ok? A questão é, se você está debaixo da proteção de Deus, isso não vai chegar para você, isso é fato, ok? Isso é fato. E ainda que chegue, e se Deus quiser provar você nisso? E se Deus quiser que você fique doente? Terá algum ser humano que vai livrar você da mão de Deus? Não tem. Se Deus quiser provar sua fé colocando doenças, colocando dificuldades no seu caminho, Ele pode. Você não viu a história de Jó, tudo o que aconteceu com ele? Que Satanás pediu a Deus que impusesse a mão sobre Jó e tirasse tudo que era dele? E o que Deus disse? Faça você tudo o que quiser com ele, só não toque na vida dele para matá-lo. Colocou enfermidade, tirou os filhos, tirou a esposa, os amigos abandonaram. Tudo que ele tinha se perdeu, porque os homens roubaram. Jó ficou sem nada. Sem nada. Ok? Muito dificilmente a Bíblia vai narrar quantos dias se passaram essa aflição de Jó. Entende? Pode ter sido 6 meses, 1 ano, 2 anos. A gente não sabe. Mas a gente sabe que foi uma aflição muito grande. Compreende? A questão é, os homens colhem o que eles plantam. Eles morrem por causa de seu pecado. Ok? E as pessoas acham que os homens são desculpáveis, que você pode tacar a culpa em muitas outras coisas, menos no próprio homem, sendo que o homem é mau por natureza. A Escritura declara que o homem é mau. E ao dizer homem aqui, eu estou proclamando toda a raça humana, ok? A começar primeiramente por mim e depois por todos os outros também. Ok? Daí diz: seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do seu irmão, fez o que não era bom no meio do seu povo, e eis que ele morrerá por sua maldade. Mas dizes: por que levará o filho a maldade? Por que não levará o filho a maldade do pai? Ou seja, sabe o que eles queriam? Eles queriam que seus filhos levassem a maldade deles, que os seus filhos fossem punidos
do mal no lugar deles. Ok? É um pensamento tolo, insensato, de você achar que você vai cometer um pecado aqui diante de Deus e fulano lá do outro lado do país vai pagar por você. É um pensamento completamente insensato. Eu não estou dizendo que Deus não pode punir o filho para castigar o pai, ok? Por exemplo, no caso de Davi, Deus matou o primeiro filho de Davi. Para quê? Para punir o pecado de Davi conforme ele descreveu, que jamais deixaria de correr sangue na casa de Davi. Ou seja, Deus pode punir o seu filho por causa do seu pecado. Ok? Para quê? Para atingir você. Para que você tenha consciência do que o seu pecado fez com o seu filho. Ok? Deus pode tirar a vida do filho para castigar o pai? Pode. E ele faz isso muitas vezes na escritura. Ok? Mas a questão é, o filho não está levando a maldade do pai. Pelo contrário. Você acha que o primeiro filho que morreu de Davi, que ao nascer já nasceu morto praticamente, você acha que esse primeiro filho estava levando a maldade de Davi? Pelo contrário. Era uma punição que Deus estava fazendo a Davi. Deus estava fazendo com que Davi experimentasse um pouco do que ele ia provar durante a vida dele inteira. Ok? É isso que Deus estava fazendo. Deus estava dando uma amostra a ele do que ele iria passar durante a vida dele inteira. Ok? Daiane. Então o que eu estou querendo dizer é isso. O filho de Davi não pagou pelo pecado dele. Pelo contrário, Deus decidiu tirar para castigar Davi. Ok? Conforme ele disse que castigaria. E eu posso dizer, muitos homens que criticam Davi, que falam mal de Davi, essas coisas, como se nunca tivessem pecado. Ah, Davi pecou, eu não. É sempre assim, né? Davi pecou, Davi fez o que era errado. Eu, na verdade, eu sou santo, eu não erro, né? Essas mesmas pessoas que falam isso a respeito de Davi são as mesmas pessoas que, se passassem pelo castigo que Deus deu a ele, ou elas tentariam tirar a própria vida, ou elas entrariam em depressão, ficariam em suas casas e não sairiam de lá mais. Elas não viveriam sua vida normal mais, porque ia haver um filho morrendo atrás do outro. Ok? Então, antes de você falar que Deus não foi justo com Davi, coloque-se no lugar dele para ver se você aguentaria passar pelo que ele passou. Ok? Coloque-se no lugar dele. Ok? E por que Davi é o homem segundo o coração de Deus e não Enoque, não Moisés, não Elias, não João Batista? Por que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus? Porque Deus quis mostrar que homens justos, homens diante de Deus, que são santificados por Ele, podem cometer os maiores males se não cuidarem de abandonar o seu pecado. Ok? Ele quer mostrar para nós que, assim como Davi foi fundo em seu pecado, eu e você também pode ir, se a gente se descuidar e não abrir mão do pecado. Ok? Se abrirmos mão de Deus para desprezar suas palavras e amarmos esse mundo, amarmos os nossos pecados, nós podemos ir fundo como Davi. Ok? Então tome cuidado. E diz o seguinte: mas dizes, por que não leva o filho à maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá
sobre ele. Agora, eu posso declarar com total certeza que esse verso 20, que muitos judeus declaram que cada homem pagará por seu pecado, é um versículo que atua até os dias de hoje, mesmo depois da morte de Jesus. E o que eu quero dizer é, o caso de Jesus foi único, ok? O caso de Jesus foi único porque ele deveria morrer pelos pecados de seu povo, para expiar o pecado de seu povo, ok? A saber, todos aqueles que ele chama, que está escrito no livro da vida, estes são o povo de Deus. Os demais, os que não estão escritos, não são considerados o povo de Deus, ok? Então o que eu quero dizer é isso, que o caso de Jesus foi único, mas o correto é isso, cada homem leva sobre si a sua maldade e é punido por causa de sua maldade, ok? E diz, mas Jesus diz também outra, Deus aqui no caso, ele diz outra coisa, ele está falando de outra figura completamente diferente. Aqui primeiro ele falou de um pai que pratica justiça, que certamente ele viverá. Depois ele fala que esse pai que comete justiça gerou um filho que não faz conforme ele faz e que esse filho será punido e morto. Daí depois ele inverte a situação. É o pai que pratica coisas erradas e o filho que está praticando coisas corretas. O filho viverá e o pai morrerá por sua maldade. Daí depois ele está falando de um outro quadro, um quadro diferente de pessoa. Ele está falando dos ímpios. Ele está falando de pessoas completamente, vamos dizer assim, entre aspas, paganizada, ok? Uma pessoa completamente diferente da cultura de Israel, que não nasceu sobre essa cultura, ok? Que retrata mais nós, os gentios, ok? Diz o seguinte, mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar os meus estatutos, fizer o juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Sabe o que é interessante? O interessante é, assim como os judeus não gostam que os gentios sejam salvos por Deus, assim como não entra na cabeça dos judeus os gentios sendo salvos por Deus, assim não entra na cabeça de muitos gentios também que pessoas como eles podem ser salvos também. Ok? Não é só um desprezo por parte dos judeus com relação a nós gentios. É um desprezo dos gentios para com os gentios também. Ok? Ou seja, o homem ímpio que está em seu pecado, ele deseja para si a salvação. Mas quando a salvação é para o outro, ele prefere que o outro não seja salvo. Ok? Ele limita a graça de Deus a ponto de dizer que apenas homens razoáveis em seu pecado podem ser salvos, sendo que, na verdade, homens que foram profundos no seu pecado podem ser salvos. E que a graça de Deus ela é muito mais abundante sobre aqueles que pecaram duramente, ok? Porque a medida de graça sobre aquele que foi raso em seu pecado, falando em termos humanos, é uma medida de graça suave, mas há um peso de graça maior sobre aquele que cometeu abominações maiores, ok? Tanto que a palavra fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, ou seja, a graça se sobrepôs ao pecado do homem, ok? Para perdoá-lo. Ou seja, a graça encobriu o pecado, não no sentido de desculpar o homem ao ponto dele não receber a recompensa do seu erro, ok? Mas no sentido de salvá-lo, ok? Não é encobrir o pecado passando pano para ninguém, ok? A seu devido tempo Deus pune o pecado, entende?
Aqueles pecados que pecamos antes da nossa conversão, tenha certeza. Se nós não colhemos eles antes de ser convertido, nós colheremos durante a conversão. Ok? Tenha total certeza disso. Qual que foi o pecado que Paulo praticou? Ele não matou vários cristãos? Quando ele colheu esse pecado? Quando ele foi perseguido, açoitado e morto, como os cristãos que ele perseguiu. Ele foi punido na mesma medida. Tá vendo aqui? Que depois da conversão de Paulo, ele não deixou de colher as consequências que ele plantou lá atrás, mas a questão é, ele colheu com Cristo e morreu por Cristo. Então, o quadro em que ele foi morto foi diferente do que poderia ser se ele não tivesse convertido. Compreende? Diz: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Daiane! Maneira! De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Deus perguntando. Diz o Senhor Jeová: não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Ou seja, Deus está perguntando: desejaria eu a morte do ímpio? E ele diz: não desejo, antes que ele se converta de seus caminhos e viva. Ok? Deus está perguntando: eu não estou desejando que antes ele se converta do seu caminho e tenha vida? Isso é a vida eterna? Claro que Deus quer que o ímpio se converta. Esse é o desejo do coração de Deus. Porque nós fomos ímpios também antes da nossa conversão. Ok? Devemos lembrar de quem nós éramos no passado, a fim de que, se tiver algo para se gloriar, que se glorie na cruz de Cristo e não em si mesmo. Mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo iniquidade, fazendo conforme as abominações que faz o ímpio, por acaso viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizes, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel: não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade, e cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Ou seja, o que ele está retratando aqui é: conservará a sua alma em vida. Ou seja, ele não será punido pela lei. Ok? E pode ter certeza, se os homens não punirem o ímpio pela lei, Deus o punirá. Ok? E diz: contudo diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? E não são vossos caminhos torcidos? Porquanto eu vos julgarei a cada um conforme seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de vossas transgressões, e a iniquidade não será causa de tropeço para vós. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredisse, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Guarde esse versículo. Vai ser muito importante para os próximos que a gente vai ler. Aqui ele diz: criai em vós um coração novo e um espírito novo.
coração novo e espírito novo. Essas frases tornarão a ser repetidas no próximo capítulo aqui, ok? Então, Ezequiel 36, do 16 ao 38. Lembre-se, criar em vós um coração novo e um espírito novo. O que Deus estava querendo dizer com isso? É o que esses próximos versos vão explicar muito bem. E diz o seguinte: veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, a minha ira, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que contaminaram. E os espalhei entre as nações e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme seus feitos, e eu os julguei. E chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles: estes são povo do Senhor, e saíram de sua terra. Como que eles profanaram o nome do Senhor? Tomando o nome dele em vão. Não tem o pior jeito de tomar o nome do Senhor em vão do que falar que é cristão e fazer conforme faz o ímpio. Essa é a maior profanação que alguém pode fazer. Ok? E foi o que a nação de Israel fez no passado. Ok? Se eles têm algo a se gloriar, não é de si mesmo. Ok? Porque olha quantas coisas eles fizeram no passado. E alguns fazem até os dias de hoje. E chegando as nações para que foram, profanaram meu santo nome, pois dizia eles: estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Ou seja, o povo gentil via eles na terra, os judeus na terra deles, e falava: esses não são o povo de Deus? Por que eles profanam o nome do Deus deles? Era isso que eles eram levados a pensar. E diz: mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Por amor de quem? Por amor de fulano, de ciclano, por amor de Davi, por amor de Israel. Por amor de quem Deus os poupou? Por amor dele mesmo. Por amor do santo nome dele. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: não é por vosso respeito que faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações, para onde vocês foram. Então, Deus está declarando aqui: não é por vocês que estou fazendo, é por mim mesmo. Porque não havia nada que a nação de Israel tivesse fazendo que fosse bom diante de Deus. Se Deus os poupou, foi por graça, por misericórdia. E isso por causa dele mesmo. Compreende? Isso por causa do próprio nome de Deus. Ok? E diz o seguinte: eu santificarei o meu grande nome que foi profanado entre as nações, a qual profanaste no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado a seus olhos. E vos tomarei dentre as nações, e vos reunirei, congregarei, de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficarei purificados. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei.
Tá entendendo? Então, quem está mudando a nação de Israel aqui? Quem está fazendo com que eles sejam purificados aqui? É o homem? É um rito que o homem faz que purifica o outro homem? Pelo contrário, está falando que Deus está lançando água pura e que esses homens estão sendo purificados por Deus e descontaminados de todas suas imundícies e dos vossos ídolos, que ele purificaria, de tal modo que, olha o que acontecerá. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis. Os homens acham: as obras que pratico faço por mim mesmo. No tocante de que deveriam dizer: as obras que o faço por meio de Deus, por meio do Espírito que me opera, uma vez que, sem esse Espírito, não é possível guardar a lei corretamente, com a disposição correta. Não é possível guardar a lei sem se gloriar, uma vez que o homem gosta de gloriar de si mesmo. O homem gosta de engrandecer a si mesmo. Mas é para isso que a palavra de Deus diz: os humilhados serão exaltados, no sentido de aquele que a si mesmo se humilhar diante de Deus, Deus a seu tempo o exaltará. Ok? Não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Ok? E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. E o que disse no verso 32 do capítulo 18, verso 31, lançai de vós todas as vossas transgressões como transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morreria a casa de Israel? Então, aqui nesse momento, ele está perguntando. Deus está falando: crie em vocês um coração novo e um espírito novo. Você consegue criar esse coração novo e esse espírito novo dentro de você? Acaso isso não é obra de Deus? Coisa da qual o homem não pode se gloriar? Ou seja, isso é um trabalho de Deus. Deus trabalha no coração do homem para purificá-lo de sua idolatria e para confirmar no homem um coração novo e um espírito novo, e derramar o seu espírito para que ande nos seus estatutos, como está escrito aqui, e guarde os seus juízos, e os observe corretamente. E habitarei na terra que eu dei a vossos pais, e vos servireis por povo, e eu serei por Deus. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei ao trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores, e a novidade do campo, para que nunca mais recebas o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Quem é o espírito que faz com que o homem sinta nojo de si mesmo por causa de suas más ações? Aquele que vem convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito da verdade, como prometido por meio de Jesus, ok? Do qual, por meio de seu sacrifício na cruz, herdamos a promessa do Espírito Santo, de que ele nos guardará e nos confirmará em uma grande aliança, ok? Da qual é uma aliança eterna de Deus com o homem, ok? Então, é Deus que faz com que o homem sinta nojo de si mesmo, ok? Não é por amor de vós que faço isso, diz o Senhor Jeová. Não é por amor de vós que faço isso, diz o Senhor Jeová. Notório vos seja
Envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ok? Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. Você lembra o que houve antes? O que Deus fez com Israel, destruindo tudo por causa dos pecados do povo. Não é por causa do pecado de um homem só, é por causa do todo, de todos que pecavam naquela terra. Eles não se arrependiam, eles davam ouvidos a falsos profetas, mas os verdadeiros que lhe eram enviados, eles perseguiam e matavam. Por causa disso, Deus derramou a sua ira e a sua indignação, ok? Para consumir toda a carne. E agora ele está falando de uma restauração. Então farei que seja habitada a cidade e seja edificados os lugares devastados. E a terra assolada se lavrará, em vez de estar assolada aos olhos de todos que passam. E dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas serão fortalecidas e habitadas. Então saberão as nações que ficarem de resto ao redor de vós que eu, Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Jeová: ainda por isso me pedirá a casa de Israel, que lhe faça multiplicar-lhes os homens, como a um rebanho, como rebanho santificado, como rebanho de Jerusalém, nas suas solenidades. Assim as cidades desertas se encherão de famílias e saberão que eu sou o Senhor. Então, aí que está. O homem sozinho, sem Deus, quando Deus decide virar as costas para o homem, para derramar a sua indignação, a sua ira, não há quem o faça voltar para trás. Não há quem o faça virar o seu rosto para nós em benevolência novamente, senão quando ele derramar a última gota de sua ira. Ok? Enquanto ele não derramar a última gota de sua ira, ele não se voltará a nós com misericórdia para nos poupar. Ok? E eu te pergunto, com as maldades que acontecem no nosso país, com a maldade que acontece no mundo, você acha que Deus está feliz com o homem? Você acha que o Deus está declarando o homem por amigo, uma vez que o homem está destruindo a Santa Aliança, está sufocando a palavra de Deus com suas mentiras, está tapando a boca dos que lhe dizem a verdade? Se possível, cortariam até suas línguas para não falarem. Você acha que Deus está contente com isso? Eles dando ouvido a falsos profetas, dando ouvido a adivinhos, consultando mortos. Você acha que Deus está feliz com o homem? Pelo contrário, a Bíblia retrata um Deus irado com o pecado humano, ok? E no fim dos tempos não será diferente. A destruição virá, ok? Uns morrerão para a salvação, outros morrerão para a perdição e ruína eterna. Isso é um fato, isso é verdade, ok? Não ache que as guerras cessarão. Não ache que tudo virará em paz novamente. O que os homens querem é paz. É paz que os homens querem. Eles não querem guerra. Eles não têm em mente que tem um inimigo astuto ao seu redor que guerreia com ele dia após dia para destruí-lo. Ele acha que a vida são flores, são arco-íris. Ele acha que a vida é isso. Ele acha que a vida é colorida, quando na verdade a vida é uma cor revestida de trevas, ok? As trevas rodeiam o ser humano, buscando alguém a quem possa tragar. Os demônios nos rodeiam dia após dia, buscando a quem possa tragar, tirar a vida e levá-los à condenação, ok? Eles trabalham dessa forma e agem dessa forma. E você acha que haverá paz no mundo?
vos deixo essa mensagem por parte de Jesus. Não cuideis que vim trazer paz à terra, mas espada. Vim para que o homem fique contra sua mulher e a mulher contra o homem, o pai contra o filho e o filho contra o pai, a nora contra sua sogra e a sogra contra sua nora. Porque os inimigos do homem serão os de sua casa. Porque aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E aquele que não carrega sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Essa é a palavra da verdade. Sua mãe, seu pai, pode ser a causa da sua condenação no futuro. Uma vez que você tiver a escolha para colocar a marca ou não, eles podem te seduzir a isso. Vamos falar a verdade, ninguém quer morrer. Às vezes eles acham que o cristão, por falar de morte o tempo todo, eles acham que os cristãos são sádicos, que eles gostam de sentir dor, ok? É essa visão que o mundo tem de nós, ok? Como eu disse no outro vídeo e torno a repetir, o cristão verdadeiro só tem valor para o mundo morto, ok? A nossa fé, para eles, só se confirma como uma fé verdadeira, sabe quando? Quando eu e você morre por Deus. Morre em razão da pregação do evangelho. Quando isso acontece, eles falam, ali havia um verdadeiro cristão. Mas quando estávamos em vida, valorizava a palavra que a gente pregava? Não valorizava. Eles são hipócritas o tempo todo. Eles fazem igual os fariseus daquela época. Eles adornavam os sepulcros dos santos, né? Ou seja, como se estivessem honrando os santos que morreram no passado. Eles ficavam adornando, enfeitando o túmulo deles, né? Sendo que, na verdade, eles estavam sendo cúmplices daqueles que morreram, porque eles não aceitavam a palavra daqueles profetas que estavam mortos. E eles perseguiam e matavam aqueles que falavam como eles. Então, no final, eles ouviam a palavra dos profetas, eles eram... Para eles, tanto faz, tanto fez. Eles davam honra para as pessoas, sabe quando? Quando elas morriam. Rejeitava, desprezava os profetas o tempo todo. Quando eles morreram, passou um tempo, aconteceu o que eles falaram. Eles falavam, eles eram profetas verdadeiros, né? A gente acreditou nos falsos, não é verdade? De repente, quando a pessoa morre, ela vira santo. Tá entendendo? Essa é a verdade. É igual a Igreja Católica faz. A pessoa vive uma vida piedosa, a pessoa prega o verdadeiro evangelho, é perseguida por pregar o evangelho, e quando morre, a Igreja Católica vai lá, faz uma imagem e diz que ele é santo. Os evangélicos não fazem assim. Mas muitos são dessa forma. Só dão valor para um profeta morto. Só dão valor para um pregador do evangelho morto. Não conseguem valorizar em vida. E a questão é, estes vão colher os seus pecados. O sangue dos justos vai recair sobre eles, querendo ou não querendo. O Senhor tem um cálice para derramar a terra. E desse cálice todas as nações beberão. Leia o que os profetas profetizaram. De um cálice que ninguém pode rejeitar. De um cálice que Deus força os homens a beber. Um cálice de uma ira. De uma indignação santa. De um Deus santo. De um Deus perfeito. E de um Deus justo. Se eu e você que somos maus nos indignamos com o pecado, se nós nos iramos por causa dos abortos, por causa dos estupros, por causa dos assassinatos, você acha que Deus que é santo?
que é perfeito, que é justo, ele está calmo? É esse o retrato que você tem de Deus, de um Deus passivo? Pelo contrário, o mal não ficará impune, ok? Deus não deixará passar nada à sua vista. Sabe o que a palavra de Deus declara? Se não me engano, no livro de Ezequiel mesmo. Ezequiel 21, se não me engano. Ezequiel 21. Leia lá. Deus fala no verso 3 aqui, ó. E disse à terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei diante de ti, do meio de ti, o justo e o ímpio. E agora te pergunto, ambos vão para o mesmo lugar? Ele diz que vai exterminar o justo e o ímpio. Os dois vão para o mesmo lugar? Porque a Bíblia está falando do justo de Deus aqui, e o ímpio no mundo. Só que o ímpio também pode se considerar justo. Ok? Sabe quem considera o justo de Deus justo? O próprio Deus. Ok? Porque a própria pessoa ali que está sendo declarada justa por Deus, ela não se vê como justa. Ela enxerga a profundidade dos seus pecados e ela não se declara como justa. Só há um justo que pode vivificar e abater todo aquele que ele quer. E esse justo é Deus. Só há um justo que julga retamente todas as coisas. E esse justo é Deus. Ok? Então reflita com relação aos seus pecados. E nesse capítulo de Ezequiel 21, ele vai dizer que a sua espada está fora da bainha e não tornará para ela até que ele derrame toda a sua ira, toda a sua indignação sobre a raça humana. Ok? Isso não seria o suficiente para você ter medo de Deus? Isso não seria o suficiente para você desprezar o medo que você tem dos homens e temer a Deus? Eu não sei o que os homens podem fazer comigo e com você, mas eu sei uma coisa: o que Deus pode fazer comigo e com você, e eu posso declarar, é infinitamente pior do que os homens podem fazer. Deus em Apocalipse declara o seguinte, que algumas igrejas seriam perseguidas e quando elas estivessem na prisão, elas seriam torturadas e mortas depois de 10 dias. 10 dias. E ele diz, ser fiel até a morte e lhe concederei a coroa da vida. Ok. E mais para frente em Apocalipse relata, na quinta trombeta, seres horrendos devastando a terra, não para destruir plantações, mas para castigar os homens que não têm o selo de Deus na sua fronte. Ok? Para castigar esses homens. E como vai castigá-los? Com feridas como fere o escorpião. Você sabe a descrição daqueles seres. Cabelo de mulher, rosto de homem, boca como boca de leão. Algo como umas coroas em cima de sua cabeça. Aspecto de gafanhoto com cauda de escorpião. E ferirá o homem por 5 meses, ininterruptos. Ok? 5 meses, de tal modo que os homens desejarão a morte e a morte fugirá deles. Agora eu te pergunto, como alguém sofre tormentos de vários e vários escorpiões? Eu estou falando do escorpião terreno, ok? Só para você ter uma base de como será. Como alguém sofre picadas de diversos escorpiões por 5 meses e não morre? Para pensar. Ok? Agora eu te pergunto, Deus não é dono da imortalidade? Ele não pode dar imortalidade a quem ele quer? Ele não pode usar da imortalidade como bênção e da imortalidade como maldição? Porque a questão é essa, os homens vão querer tirar sua vida de alguma forma.
para dar fim ao sofrimento. Ok? E se de alguma forma a morte está fugindo deles, a morte que sempre encontra os homens, o maior inimigo do homem, que é a morte, está fugindo do homem, não está permitindo que eles morram, você tem que refletir o quanto isso é pesado. Só isso já é pesado, e isso não é nem as 7 taças da ira. Isso ainda é a 5ª trombeta. Tem a penúltima e a última trombeta ainda para ser tocada. Então para pensar, ok? Na grande tribulação vai ocorrer esses sinais no céu. Trombetas sendo tocadas o tempo todo. Ok? Trombetas sendo tocadas o tempo todo. E a última vai arrebatar o povo de Deus. A última. Mas elas são tocadas no meio da grande tribulação, porque no meio da descrição de tudo aquilo fala da perseguição dos santos. Só na última trombeta o povo de Deus é arrebatado. Na última. Quantas pessoas não restará do povo de Deus? Serão muito poucas. Muito poucas. É capaz que apenas o povo de Israel reste. Entende? A gente não sabe. Pode ser que Deus poupe alguém dos gentios? Pode. Pode. Mas os que sabemos que serão poupados é 144 mil de cada tribo de Israel, né? 144 mil somando 12 mil de cada tribo, né? E os de Israel estão sendo reunidos nesse momento em sua terra para se cumprir a profecia. Ok? Então para pensar. Ok? Reflete com relação aos seus pecados, arrependa-se de seus pecados enquanto há tempo, ok? Deixo as últimas 2 palavras para vocês. Buscai a Deus enquanto há tempo, enquanto se pode achar, como diz as Escrituras. E a segunda palavra é: buscar-me-eis e me achareis, declara o Senhor, quando me buscardes de todo o vosso coração, com disposição sincera, sem dualismo, sem interesses, ok? Buscar a Deus de todo o coração. Caso contrário, você não vai achar Deus. Se você buscar a Deus querendo carro, querendo casa, querendo família, querendo filhos, você pode encontrar essas coisas? Pode. Mas a verdade é, você não vai encontrar Deus no que diz respeito à sua salvação se você busca visando interesses próprios, ok? Ele quer que você o busque de todo o coração acima dessas coisas, ok? Caso contrário, elas podem tornar um ídolo em sua vida, ok? E te afastará do Senhor no final. Então afirme-se com Ele. Graça e paz a todos e uma ótima semana.